Capítulo 5. Mulheres fortes podem dizer não. Uma mulher forte é uma mulher que está se esforçando. Uma mulher forte é uma mulher que está na ponta dos pés levantando um haltere enquanto tenta cantar Boris Godunov. Uma mulher forte é uma mulher trabalhando, limpando a latrina das eras. E enquanto ela cava, ela fala que não se importa em chorar, pois isso abre os canais lacrimais. E que vomitar desenvolve os músculos do abdômen e continua cavando com lágrimas no nariz. Uma mulher forte é uma mulher em cuja cabeça uma voz fica repetindo: eu te disse, feia, garota má, megera, chata, estridente, bruxa, castradora. Ninguém vai te amar de volta. Por que você não é feminina? Por que você não é delicada? Por que você não é quieta? Por que não está morta? Uma mulher forte é uma mulher determinada a fazer algo que os outros estão determinados a que não se faça. Do fundo, ela está empurrando para cima a tampa de um caixão de chumbo. Está tentando erguer uma tampa de bueiro com a cabeça. Está tentando abrir caminho através de uma parede de aço. Sua cabeça dói. As pessoas, esperando que o buraco se abra, dizem: depressa, você é muito forte. Uma mulher forte é uma mulher que sangra por dentro. Uma mulher forte é uma mulher que se faz forte a cada manhã, enquanto seus dentes se soltam e suas costas latejam. A cada bebê um dente, diziam as parteiras. E agora a cada batalha, uma cicatriz. Uma mulher forte é uma massa de tecido cicatricial, que dói quando chove, e feridas que sangram quando você esbarra nelas. E lembranças que se levantam à noite e andam com botas de um lado para o outro. Uma mulher forte é uma mulher que anseia por amor, como oxigênio, ou fica roxa, asfixiada. Uma mulher forte é uma mulher que ama fortemente e chora fortemente e está fortemente aterrorizada. E tem necessidades fortes. Uma mulher forte é forte em palavras e em ação, em conexão e sentimento. Ela não é forte como pedra, mas como uma loba, amamentando suas crias. A força não está nela, mas ela a encena como o vento infla uma vela. O que a conforta é que outros a amem, igualmente pela força e pela fraqueza, de onde ela emana relâmpagos de uma nuvem. O relâmpago atordoa. Na chuva, as nuvens se dispersam. Apenas a água da conexão permanece, fluindo através de nós. Forte é o que fazemos umas pelas outras, até que sejamos todas fortes unidas. Uma mulher forte é uma mulher fortemente amedrontada. Mardy Pierce, For Strong Woman. A sensação de ter sido traída. Ao longo da última década, ouvi histórias de mulheres entre 25 e 58 anos, que sentiam que o sucesso conquistado no mercado de trabalho havia cobrado um preço alto de sua saúde e de seu bem-estar emocional. Um preço que ia muito além da remuneração recebida. Embora satisfeitas com as habilidades que dominaram, com a independência alcançada e com a influência que passaram a exercer no campo de atuação escolhido, existe um sentimento de cansaço e incerteza sobre como prosseguir. Qual é o próximo passo? Não há um desejo de voltar à segurança do aconchego do lar, como anunciado pela tradicional revista feminina Good Housekeeping. Porque, para a maioria das mulheres, isso só pode ser uma fantasia. Elas se habituaram à satisfação proporcionada pelo trabalho. E para a maioria das trabalhadoras dos Estados Unidos, o salário se tornou uma necessidade econômica, tanto para elas quanto para suas famílias. Não se trata de recuar, é uma questão de criar novas escolhas. Hoje, muitas mulheres fazem um balanço de sua situação expressando a sensação de terem sido traídas. De que me serve tudo isso? Por que me sinto tão vazia? Alcancei todos os objetivos que estabeleci para mim mesma, mas ainda falta alguma coisa. Eu me sinto vendida, sinto que me traí, que abri mão de alguma parte de mim mesma que nem sei qual é. Essa sensação de estar fora de sincronia consigo mesma pode ser o primeiro sinal de alerta antes de o corpo da mulher lhe transmitir uma mensagem mais concreta.
Ela pode passar por momentos difíceis se recuperando de uma gripe, desenvolver insônia, ter problemas no estômago, encontrar um caroço no seio ou começar a ter um sangramento de escape. Pode ser necessária uma transição familiar, como um divórcio, filhos deixando o ninho ou a morte de uma pessoa querida, para que a mulher desperte completamente para a sensação de perda espiritual, embora ela não possa defini-la como tal. Ela dirá a amigos e familiares que se sente esquisita. A mulher investiu tanto tempo e tanta dedicação ao seu percurso heróico que ela mesma se surpreende por não conseguir afastar a sensação de ter perdido algo importante da vida. Ela não compreende os sentimentos de desolação e de desespero, emoções certamente novas. Claro, houve momentos em que me senti para baixo, mas consegui superar. Bastava um novo projeto e eu estava de pé novamente. Dessa vez é diferente, relatou uma mulher de 46 anos que era gerente de desenvolvimento. Meu médico disse que não há razão nenhuma fisiológica para o sangramento, mas eu não consigo deixar de sentir que estou chorando por dentro. Quando as mulheres usam a metáfora de sangrar até secar, fica claro que não se sentem mais férteis em sua vida. Uma enfermeira de 43 anos que trabalha com bebês gerados por viciados em drogas afirma: sinto falta do dia em que todas tínhamos filhos pequenos e nos ajudávamos no cuidado das crianças. Planejávamos juntas as festas de aniversário e ouvíamos as frustrações umas das outras. Agora estamos todas tão ocupadas com nossa carreira que não temos tempo nem para uma xícara de chá. Perdemos o senso de comunidade. Agora não tenho nenhuma rede feminina ao meu redor, além de colegas de trabalho, e só falamos sobre a falta de pessoal e como ser mais eficiente. Realmente sinto falta das minhas amigas. A sensação de perda que essas mulheres expressam é um desejo pelo feminino, um anseio por se sentirem em casa dentro do próprio corpo e da comunidade. A maioria das mulheres de hoje passou a maior parte da vida adulta desenvolvendo e aperfeiçoando qualidades que sempre foram consideradas masculinas, inclusive habilidades de pensamento lógico, linear e direto, de analisar e estabelecer metas de curto prazo. As mulheres que levaram as próprias emoções para o ambiente de trabalho foram rapidamente informadas de que ali não era lugar para isso. Hoje, embora muitas empresas estejam oferecendo treinamento para o alto escalão administrativo, voltado para um modo de liderança mais feminino, valorizando os sentimentos, a intuição e os relacionamentos, muitas mulheres ainda reclamam de subestimar sua parte feminina. Sinto falta de usar as mãos para criar. Não costuro há 20 anos. Eu adorava cozinhar, mas não tenho mais tempo para isso. Meu corpo anseia por tirar os sapatos, afundar os dedos na lama e correr. Meus ossos, na verdade, doem, e não é porque eu esteja cansada. Eu sei quando isso acontece. Isso é novo. Eles doem porque querem uma conexão com a Mãe Terra. Essas são as palavras das mulheres que começaram a ter uma sensação de secura, uma sensação de esterilidade, uma sensação de aridez espiritual. Felizmente, essas mulheres conseguem expressar seus sentimentos de perda. Mais grave é ver que muitas enfrentam o que definimos clinicamente como colapsos nervosos, culpando a si mesma por não terem resistência, por não conseguirem suportar o estresse do mundo masculino. Muitas se refugiam no álcool ou nas drogas para entorpecer a dor da perda. Outras permanecem em silêncio até que o caroço no seio ou o câncer de colo do útero as leve a aceitar que a jornada heróica não levou em consideração as limitações do seu corpo físico e os anseios do seu espírito. Aridez espiritual. As mulheres que se esgotam tentando preencher papéis masculinos ficam como que queimadas até seu âmago interior. Marty Glenn, uma psicóloga de Santa Bárbara, descreve o que acontece quando a chama interior de uma mulher se apaga.
A mulher perde seu fogo interior quando não está sendo alimentada, quando não há mais combustível para a chama de sua alma, quando morre a promessa do sonho por tanto tempo mantido. Os velhos padrões já não servem mais. O novo caminho ainda não está claro. Há escuridão por toda parte e ela não consegue ver, sentir, provar nem tocar. Nada mais tem significado e ela já não sabe quem realmente é. Ela relata a própria experiência quando passou por um período de esgotamento na carreira. No último outono, comecei a ter uma série de sonhos com mulheres idosas sendo colocadas em sacos para cadáveres, carregadas e roladas colina abaixo. Sonhava comigo trabalhando e fazendo o que faço de melhor, liderando workshops com centenas de pessoas. Mas do outro lado havia uma garotinha chorando e se escondendo atrás de uma pedra. Sonhei que meu chefe me pedia para estacionar automóveis e esse passava a ser meu trabalho. Eu me tornava ótima em estacionar carros. Um sonho atrás do outro. Todos se relacionavam com a morte do feminino. Outra noite, sonhei com crânios de mulheres sendo esmagados. Sua criança interior chora e lamenta pela mulher reduzida a estacionar carros. A mulher que cede sua vida ao controle do masculino interior, desconectado, passa a ser impulsionada pela necessidade de estar à altura de alcançar conquistas definidas por padrões masculinos. A certa altura, ela perceberá que para sobreviver e levar uma vida saudável e satisfatória, terá que fazer algumas mudanças. Suas suposições sobre as recompensas da jornada heróica estavam erradas. Sim, ela obteve sucesso, independência e autonomia, mas no processo pode ter perdido um pedaço do seu coração e da sua alma. Essa mulher se sentirá atraída tanto pela própria mentalidade quanto pela mentalidade cultural, pois ambas lhe disseram que ao confiar no pensamento masculino orientado aos objetivos, ela seria recompensada, seria uma boa garota e papai cuidará de você. Ela agora se sente totalmente sozinha, privada de conforto. Para ela tudo desandou de repente. Há uma fenda em seu mundo ordenado, uma rachadura no ovo cósmico. Uma cliente descreve essa sensação. Há uma fina casca ao meu redor que está rachando. Ela é tão fina que mal a vejo, mas foi ela que manteve tudo no lugar até agora. Eu a sinto e ouço se quebrar. É aterrorizante. O mundo não é o que ela pensava que seria. Ela foi traída. Ela se enfurece contra a perda de sua querida visão de mundo e, relutante, percebe que terá que seguir em frente sozinha. Assim, a heroína opta por não ser uma vítima de forças que estão além do seu controle e por tomar a vida nas próprias mãos. Ifigênia era essa mulher. A traição do pai. Ifigênia. Em algum momento, quando eu tinha 30 e poucos anos, assisti um filme que retratava como Agamenon traiu sua filha Ifigênia. Fiquei arrasada pela confiança cega dela no amor dele e a disposição do pai de sacrificar a vida da própria filha em troca de ventos para levar sua frota rumo a Troia. A missão de Agamenon era resgatar Helena, esposa de seu irmão Menelau. No final, Ifigênia triunfou ao escolher a morte e ser redimida pela deusa Ártemis. Mas isso não fazia parte do enredo do filme, o que me fez sair do cinema atordoada. Agamenon e seu irmão Menelau reuniram suas frotas em Aulis a fim de se preparar para a invasão de Troia. Uma calmaria mortal pairava sobre o mar, impedindo-os de navegar. Seus homens já estavam impacientes quando o vidente Calcas, um traidor troiano, disse a Agamenon que só conseguiria navegar até Troia se sacrificasse sua jovem filha Ifigênia para apaziguar a deusa Ártemis, após tê-la ofendido, afirmando que era melhor atirador do que ela. Agamenon ficou desolado, dividido entre o amor de sua filha e a lealdade ao irmão, cuja esposa fora sequestrada por Paris, de Troia.
e aos homens que estavam sob seu comando, ansiosos pela batalha e pelo sangue de Troia. O orgulho masculino havia sido violado e uma mulher teria que sacrificar sua vida. Agamenon enganou Ifigênia, convocando-a a Aulis com a promessa de casamento com o nobre guerreiro Aquiles. Ifigênia estava alegre ao chegar a Aulis, acompanhada pela mãe, Clitemnestra, para se preparar para a cerimônia de casamento. Mas Clitemnestra logo descobriu a vergonhosa mentira do marido e lhe implorou por misericórdia para sua jovem filha. Como Agamenon recusou, Clitemnestra pediu ajuda a Aquiles. Por sua vez, Aquiles, que já era casado com Deidâmia, concordou em ajudá-la. Afinal, ele também havia sido traído por Agamenon. Infelizmente, porém, Calcas tinha espalhado a notícia da profecia e agora todo o exército clamava pelo sacrifício de Ifigênia. Agamenon defendeu-se à enfurecida Clitemnestra e à chorosa Ifigênia, dizendo: Não sou louco, nem deixei de amar meus filhos. Isso é muito assustador, mas devo fazê-lo. A menos que esse sacrifício seja feito, Calcas jura que nunca chegaremos a Troia, e todos os gregos estão ardendo para destruir o inimigo. Se Paris ficar impune pelo rapto de Helena, eles acreditam que os troianos virão à Grécia para roubar mais mulheres, roubar suas esposas, roubar você e nossas filhas. Eu não me curvo à vontade de Menelau. Não vamos até lá apenas para trazer Helena de volta. Porém, me curvo à vontade de toda a Grécia, e devo curvar-me, querendo ou não, pois a Grécia é maior do que qualquer tristeza pessoal. Vivemos por ela, para guardar sua liberdade. Clitemnestra não se deixou persuadir por esse argumento, e Aquiles ofereceu-se para lutar sozinho em defesa de Ifigênia. Mas a jovem donzela tomou sua decisão sobre a própria vida. Eu escolhi a morte, disse ela, escolhi a honra. Comigo repousa a liberdade de nossa amada terra, a honra de nossas mulheres pelos muitos anos que virão. Segundo o mito, no momento em que a faca foi cravada no peito de Ifigênia e o fogo foi aceso, Ártemis apiedou-se da jovem e a arrebatou, substituindo-a por uma corça. Depois disso, o vento começou a soprar forte do oeste e a frota partiu para a Troia. Dezenas de milhares de jovens gregos e troianos lutaram até a morte. Ifigênia olhou para a aridez espiritual da busca masculina em sua forma mais temível e perdeu a fé no pai. Ao se aproximar da morte, ela foi redimida pelo princípio feminino, Ártemis. A traição do feminino pelo masculino foi narrada em inúmeros mitos e histórias, mas nenhum é tão comovente quanto a traição do amor dessa filha pelo pai, com a promessa de amor e casamento com o jovem celestial. Ifigênia desejava dar ao pai Agamenon o que ele pedira. Ela buscava seu amor, sua validação e sua aprovação, mas ele traiu sua confiança e a enviou para a morte. Seu ato aparentemente heróico levou à queda de uma grande cultura e afirmou tragicamente o poder, o orgulho e a arrogância da empreitada guerreira dos gregos. A maioria das mulheres fará tudo para agradar o pai. Elas querem desesperadamente a atenção dos deuses masculinos. Mesmo que seja indiferente e julgador, o homem ainda detém o poder de determinar como sua filha agirá em relação a ele e a outros homens no mundo. A mulher que se torna consciente da influência contínua dessa primeira força masculina em sua vida tem uma chance maior de lidar com sua própria lealdade cega ao masculino. Ela pode dizer que não. Uma amiga minha, que é pastora presbiteriana, descreveu uma visão que teve ao trabalhar com um chefe muito semelhante ao seu pai. Há cerca de 2 anos, comecei a perceber que estava em um ambiente tóxico. Todos os programas que eu havia instituído na igreja estavam indo bem, mas quanto mais sucesso eu tinha, mais trabalhos administrativos e burocráticos recebia.
comecei a pensar, será que cheguei aqui para isso? Cada vez que me prometiam um trabalho específico, essa promessa era quebrada. E comecei a sentir que meus dons estavam sendo desvalorizados. Claro que eu podia fazer o trabalho que me foi dado, mas não era essa a minha vocação quando entrei para o ministério. Eu me senti enganada e traída por Deus. Comecei a perder minha autoconfiança, minha energia e minha criatividade. E descobri que havia cada vez menos de mim que eu podia levar para o trabalho. Estava muito ocupada no trabalho para ser acolhida pelo meu marido, pelos amigos e pela família. E ninguém tinha tempo para o grupo de apoio com o qual todas nós havíamos nos comprometido quando terminamos o seminário. Também percebi que as coisas que antes me estimulavam não funcionavam mais, porque eu tinha crescido. Eu era uma pessoa diferente. Tive que examinar não apenas quais eram minhas questões pessoais, mas quais são as questões que acompanham o papel de uma pastora mulher em uma igreja dominada pelos homens. Eu sabia que precisava trabalhar com meus próprios questionamentos para não levá-los à congregação seguinte. Passei um ano revisando de modo consciente quais questões paternas foram ativadas ao trabalhar para um chefe inacessível e percebi que tinha feito tudo o que podia dentro daquele sistema. Fiz tudo o que me fora pedido e não me sentia nutrida daquele trabalho. Eu não precisava desencadear uma crise. Saí antes de ficar doente, ainda com a minha integridade intacta e com os programas que havia instituído funcionando sem problemas. Mas demorei bastante tempo para lidar com esse sentimento de ter sido traída por Deus. Ela escolheu deixar o sistema antes que ele a deixasse doente, sabendo que tinha concluído tanto seus negócios pessoais quanto o seu serviço à sua congregação. Traída por Deus. No livro A Risada de Afrodite, Carol Christ descreve as origens da traição de Deus à mulher, que estudou as religiões do pai ou cresceu nelas. Nos anos em que estudou a Bíblia hebraica, Christ procurou a aprovação dos professores homens. Eu supus que poderia ser a filha preferida do pai, se descobrisse como agradá-lo. Nunca me ocorreu questionar se as filhas sequer poderiam encontrar um lugar igualitário na casa do pai. Apesar dos elementos patológicos em minhas relações com as figuras paternas, adquiri confiança em minha própria inteligência e nas minhas habilidades através do apoio deles. Conquistei um grau de liberdade nos papéis femininos tradicionais ao imaginar um núcleo em que meu eu transcendia a feminilidade. Presumi que o Deus cujas palavras eu estudava transcendesse a linguagem tão marcada pelo gênero presente na Bíblia. Pensei que poderia me tornar como meus professores, que tínhamos uma humanidade em comum, definidas por nosso amor pela vida intelectual e nosso interesse pelas questões religiosas. Christ sentia-se lisonjeada quando ouvia que ela pensava como um homem e alimentava um desprezo pelas mulheres que estavam satisfeitas em viver os papéis tradicionais da mulher. Ela se sentia especial, pois era uma filha favorita. Ela percebeu que isso a levou a trair a si mesma como mulher. Considerar o pai e os mentores masculinos como exemplo não lhe dava a menor ideia de como pensar como uma mulher, com um corpo feminino ou como se identificar com outras mulheres. Em reconhecimento de sua posição em uma sociedade patriarcal. Seu relacionamento com as figuras paternas mudou durante a pós-graduação, em parte porque ela se mudou de uma universidade mista do oeste americano para uma instituição masculina do leste, mas também porque não era mais uma promissora estudante da graduação, e sim uma colega de trabalho em potencial. E porque ela começou a tentar visualizar seu futuro de maneira mais realista. Na pós-graduação, descobri que eu era, antes de tudo, vista como mulher pelos homens com os quais estudava. O fato de não me aceitarem como colega foi o que fez que eu começasse a questionar se as filhas poderiam ou não ser aceitas na casa do pai. Neste ponto, Christ percebeu que precisava aprender que ela não dependia de nenhum pai ou padre para compreender o próprio valor como pessoa, como mulher, como acadêmica,
como professora. Uma mulher de 40 anos, criada em uma família católica americana de origem polonesa, se agarra à influência da imagem do pai em sua vida. Ela sente que nunca será boa o bastante, porque não importa o que ela faça ou quanto ela alcance, ela nunca será o filho amado criado à imagem de Deus. Sou uma artista figurativa, afirma ela, e Deus sempre foi retratado como um homem. Pode parecer simplista, mas para mim, Deus é um homem. Como eu poderia estar em pé de igualdade com homens se Deus é um homem? Sinto que fico tão estressada porque estou sempre preenchendo meu tempo com o trabalho, porque minha autoimagem como mulher é muito negativa. Estou sempre me comparando com o filho amado. Filhas espirituais do patriarcado. Nos últimos 5.000 anos, a cultura tem sido definida em grande parte por homens que têm uma abordagem da vida orientada para a produção, o poder e a dominação. O respeito pela vida, pelos limites, pelos ciclos e pelos filhos da natureza não é uma prioridade. Os homens eram grandes no Egito Antigo, grandes na Grécia e em Roma, grandes na Idade Média e grandes no Renascimento. Basta observar a história da arte para constatar que os homens já foram a medida de todas as coisas. Suas proporções físicas eram as ideais. Nossas noções de sabedoria, justiça, regularidade e resistência eram baseadas nos homens, orientadas para os homens e regulamentadas pelos homens. Nos últimos 30 anos, as mulheres vêm trabalhando em ambientes definidos e regidos por homens em sua maioria. Embora tenham feito enormes avanços, e certamente nem todos os homens sejam dominadores, a verdade é que as mulheres têm seguido um modelo masculino na maioria dos contextos profissionais, inclusive aquelas em cargos de gestão. Trabalhar longas horas e concentrar-se nos lucros, excluindo as relações pessoais, é a regra, não a exceção. Quando uma mulher começa a se perguntar: de que me serve tudo isso? É melhor não mencionar isso ao chefe nem aos colegas de trabalho. Até muito recentemente havia poucos modelos para aquelas que escolhessem dizer: pare, está na hora de eu fazer algumas novas escolhas. As mulheres que estão fazendo isso hoje estão navegando por águas inexploradas. Pan tem 30 e poucos anos e é jornalista há 8. Ela acabou de deixar um emprego de prestígio e com alto nível de estresse numa revista de entretenimento para trabalhar como freelancer e escrever uma coluna. Quando lhe perguntei como sentia sobre sua decisão, Pan respondeu: ninguém no trabalho percebeu como eu estava infeliz. Então meu chefe ficou atônito quando eu disse que queria sair. As pessoas com quem eu trabalhava não sabiam quem eu era e eu não me sentia segura. Um repórter não pode revelar seus sentimentos ou opiniões. Então eu usava uma máscara o tempo todo. Não queria mostrar meus sentimentos nem mostrar quem eu era, porque eu era alguém que não queria estar ali. Nunca gostei de hard news, de conteúdos pesados com foco em notícias, dessa pressão de forçar as pessoas a dizer coisas que não queriam divulgar. Eu não gostava das manobras e manipulações constantes. Ela prosseguiu: em 6 anos, nunca dei ouvido aos meus sentimentos. Em vez disso, eu era inconsequente com meu dinheiro. Era motivada pelo medo do fracasso. Não queria cometer nenhum erro. A aprovação dos outros era muito importante para mim. E ainda por cima, escolhi uma carreira na mídia onde os julgamentos dos outros são tudo. Descobri, no entanto, que era boa como escritora e como comentarista. Eu me sentia nutrida pela minha escrita. No ano passado, tive a oportunidade de trabalhar como freelancer em casa, em meio período, e foi quando uma vozinha dentro de mim disse: é aqui que eu quero estar. É aqui que eu realmente quero estar. Mas não dei ouvidos a essa voz. Eu dizia: azar, vamos seguir em frente. Esse ano, comecei a perceber que tinha conquistado tudo a que me propus. Eu era uma boa gestora, uma boa escritora, uma crítica que todos liam e citavam toda semana.
Recebia muita atenção, mas eu não estava feliz. Nunca ouvi meus sentimentos sobre não querer estar lá. Eu não queria ser a pessoa sobre quem meus colegas de profissão pudessem dizer: ela não aguentou. Então comecei a pensar na validação externa. Será que eu realmente queria ser Howard Rosenberg, o crítico de Los Angeles Times? Sim, eu poderia ser. Mas será isso que eu realmente quero? Não gosto de escrever com prazo determinado. Prefiro fazer textos como freelancer, sobre temas que eu estou de fato interessada. Tenho que aceitar as minhas limitações e é isso que eu sou. Se eu crio o tempo necessário para abrir espaço para minha criatividade, posso escrever minhas ideias de uma forma engraçada e agradável de ler. Por isso avisei que deixaria o trabalho. Pensei, eu gosto de escrever e mesmo que eu não ganhe tanto dinheiro quanto estou acostumada e não tenho tanto prestígio, eu teria a alegria e a satisfação de escrever uma coluna que amo. Meu chefe me disse: não é assim que se faz. Você está sacrificando sua carreira. Essa é uma voz contra a qual tive que lutar toda a minha vida. A voz dominadora que diz: você deve fazer dessa maneira, e essa é a verdade. Esse tipo de autoridade absoluta sempre me irritou. Mas eu lhe dei ouvidos por muito tempo. Deixei meu emprego e agora estou amando meu trabalho. Ontem à noite escrevi uma coluna tão divertida que me deu tanta satisfação que eu liguei para o meu editor e a li para ele. Eu estava sempre esperando para ser arrancada da obscuridade e virar uma estrela, mas agora percebo que não preciso disso. Posso me reconhecer em meus próprios termos. Pan teve seus altos e baixos a partir de sua decisão de começar a trabalhar como freelancer. Entretanto, 6 meses depois, ela havia atingido seu objetivo financeiro e estava aproveitando a liberdade de poder escrever sobre uma diversidade de assuntos. Tomar uma decisão como essa exige muita coragem. O que acontece quando as mulheres dizem não? Quando dizem não à voz interior dominadora que diz: ele tem razão, você está sacrificando sua carreira. As mulheres experimentam uma série de emoções complexas ao mesmo tempo. Há uma sensação de vazio, de não estar à altura, de seguir o caminho óbvio de uma carreira de sucesso. Há um medo de decepcionar os outros, de entristecê-los, de destruir a imagem que criaram sobre quem você é. Mas há também uma força em dizer não, em se autoproteger, em ouvir a sua voz autêntica, em silenciar o tirano interior. Eu tive essa experiência na última primavera. Sentada na Boulangerie, uma padaria do bairro, fiquei ouvindo 2 homens falando sobre o desafio que me esperava se eu aceitasse um trabalho administrativo, que me daria a oportunidade de ser a Joana d'Arc, liderando as tropas a avançar por elevadas planícies acadêmicas, cortando com minha espada a cabeça dos membros ineficientes do corpo docente e tendo um assento garantido nas câmaras sagradas do rei e de seus conselheiros. Cheguei em casa me sentindo como se tivesse acabado de ser convidada para o clube do Bolinha, embora apenas como observador. Eu nunca seria um deles, e eles deixaram isso claro. Queriam que eu assumisse a função de administrar a instituição, mas eu sabia que as rédeas do poder ainda estavam na mão deles. Estaria. Havia algo familiar naquilo. Era a mesma sensação que eu tinha ao ouvir meu pai falar comigo sobre negócios. A sensação de estar a par de algum reino secreto de poder, mas de não ter papel nenhum naquela peça. A sensação de ser um apêndice, de estar ali para agradar, para dizer sim, para ouvir. Uma sensação esquisita de que se eu aceitasse o trabalho, trairia a mim mesma. Pensei, eu não gosto dessa sensação. Sim, posso fazer um bom trabalho com os alunos e o corpo docente e seria um grande desafio, mas não estou disposta a pagar esse preço. Finalmente consegui ter tempo para me dedicar a escrever e eu quero seguir esse caminho, para ver onde isso me levará. E recusei a oferta. O que me restou? Uma sensação de luto profundo, mas também de libertação. Lamentei não me encaixar, não produzir de acordo com o esperado, não conseguir fazer parte de uma comunidade que amava.
Por outro lado, comemorei minha recém-conquistada liberdade quanto a entender as expectativas dos outros e a compreensão de que tinha sido fiel à minha busca interior. Será que eu estava sendo egoísta, enganando a mim mesma? Acho que não. Quando diz não à sua próxima tarefa heróica, a heroína sente um desconforto extremo. Para ela, a alternativa ao heroísmo é o comodismo, a passividade e a desimportância. Em nossa cultura, isso significa a morte e o desespero, pois o caminho valorizado é o da conquista de posições, mais, melhor e mais rápido. A maioria das pessoas teme que o oposto dessa arrogância seja a invisibilidade e não saber o que fazer. Quando deixa de fazer, a mulher precisa aprender a simplesmente ser. Ser não é luxo, é disciplina. A heroína deve ouvir atentamente a sua verdadeira voz interior. Isso implica silenciar outras vozes ansiosas que lhe dizem o que fazer. Ela precisa estar disposta a conter essa tensão até que novas formas surjam. Qualquer coisa diferente disso aborta o crescimento, nega a mudança e reverte a transformação. Ser exige coragem e sacrifício. Para que o sacrifício seja consumado, é preciso extirpar as velhas formas. As mulheres têm que começar a dizer não às posições que de fato não querem ocupar, mesmo que isso lhes custe perder a aclamação do mundo exterior. E isso é o que normalmente acontece. Além disso, esse não deixa um buraco vazio que precisa ser preenchido antes que o novo caminho se abra. Dias depois de tomar minha decisão, eu estava caminhando pela praia quando me veio a imagem de um bebê de 4 ou 5 meses deitado de costas e chutando. Ela estava nua, deitada ao sol, fazendo barulhinhos e desfrutando de uma liberdade sem restrições. Foi uma imagem muito curativa. Dizendo não, o rei tem que morrer. As mulheres têm dificuldade em dizer não porque é muito bom ser a escolhida, especialmente se for pelo rei. Gostamos de agradar o pai, o chefe, o colega de trabalho, o namorado. Não queremos decepcionar os outros. Boa parte da nossa autoimagem se deve a fazer outras pessoas felizes. Nossa menina interior não quer ficar de fora nem ser deixada para trás. É doloroso demais escolher não participar da diversão. Além disso, nós precisamos da renda. Ao sair do estado de filha espiritual no qual servimos a modelos masculinos, raramente há um grande pai dizendo: "Você se saiu bem. Era isso mesmo que eu queria. Agora vá em frente e faça seu próprio caminho." Em vez disso, a resposta mais comum é: "Você estará jogando fora sua carreira se não assumir esse cargo. Como pôde nos decepcionar assim? Você simplesmente não sabe cumprir seus compromissos. Não está à altura desse desafio." Críticas assim são difíceis para qualquer um, mas são ainda mais penosas para mulheres que não gostam de desapontar ninguém e para aquelas que dependem demais dos homens para receber aprovação e validação. No entanto, é justamente nesses momentos de verdadeira vulnerabilidade que podemos crescer de verdade. Jean Shinoda Bolen afirma: quando estamos fazendo alguma coisa, porque é o que se espera de nós, porque queremos agradar alguém, ou porque temos medo de alguém, ficamos mais alienadas da sensação de viver autenticamente. Se apenas continuarmos a viver o papel que nos conhecemos bem, o custo disso será permanecermos cada vez mais isoladas daquilo que está no inconsciente coletivo. Aquilo que não só nos alimenta, como fornece a matéria-prima que nos permite cometer erros. Em períodos de transição, costuma ser necessário passar exatamente por isso. Uma mudança ao atravessar o caos, sair do rumo, perder-se na floresta por algum tempo antes de cruzá-la e encontrar novamente nosso caminho. O que acontece quando dizemos não ao patriarcado? Temos tempo para criar dentro de nós mesmas o espaço para desenvolver uma nova relação com o masculino.
Não a voz masculina, que assim como muitos homens na nossa cultura, esteve separada do feminino por muitos séculos, mas a figura criativa que nos conduz à grande mãe, na qual podemos curar a separação de nossa natureza feminina. Quando dizemos não ao patriarcado, iniciamos a nossa descida ao espírito da deusa, onde o poder e a paixão do feminino permaneceram adormecidos no submundo, num exílio de 5.000 anos. Quando comecei a escrever esse capítulo, passei a sonhar com uma figura masculina interior positiva, a quem chamei de homem da cozinha, porque o encontrei pela primeira vez varrendo o chão de uma cozinha. Ele é grande como um urso, mas ao mesmo tempo gentil e firme. Solicitei sua orientação várias vezes durante a escrita, quando senti a expectativa por entrar no novo território. Ele é protetor e se move no meu ritmo, um passo de cada vez. Eu me senti surpresa e energizada a cada vez que o chamei e ele veio. Não esperava que essa figura tão acolhedora fosse masculina. Também admirei dessa figura masculina interior ser o meu guia para a grande mãe. Na passagem a seguir, ele me transporta a um mergulho nas profundezas das águas desconhecidas. Ai, que lindo. Eu escrevo: hoje me sinto como se me encontrasse num estado intermediário. Sinto a pressão das águas batendo nos meus ouvidos, bloqueando o som. Ainda não fomos fundo o suficiente, ou talvez seja assim que vai ser. Preciso lembrar que devo permanecer no presente. Estou entrando num novo território que ainda não consigo decifrar. Preciso ficar com esse desconforto. Vejo minhas palavras encapsuladas nas de outros. Essas são as minhas palavras. Quero libertá-las. O que elas são? Estamos agora no fundo do oceano e vejo muitas mulheres boiando nas águas quentes. Todas nós estamos sendo embaladas pelo ritmo do mar. Há uma amplitude, uma sensação de amor. Olho através da catedral de algas e quero ficar aqui para sempre. Ouço as baleias-mãe respirando com seus filhotes na água que nasceram. O homem da cozinha e eu nadamos juntos até a figura de um grande mamífero fêmea. Ela está no fundo do oceano. Parece uma lagarta com muitos seios enormes, como Diana de Éfeso. Sugo uma de suas mamas, mas ela dá água, não leite. Estou surpresa. É acolhedora. Ela sorri, mas é desapegada. Não sinto o amor dela por mim. Ela está muito presente, entretanto é muito disponível. Ela é impessoal, mas está aqui. Pergunto a respeito para o homem da cozinha que me diz: esta não é uma relação com sua mãe pessoal, minha querida. Essa é a grande mãe.